então o que que é o Dapper, né? Vamos voltar ao que que é o Dapper aqui. Um Dapper é um micro ORM, né? Então ele não chega a ser um ORM completo, até tem essa tabelinha que eu peguei desse site que a gente vai usar alguns exemplos, mas por exemplo, a diferença de né? Ele é um micro ORM, então não é um ORM, por quê? Aí ele tem essas definições aqui, ó. Por que ele é um micro ORM? O que que um ORM atende? Então, assim, mapeamento de queries para objetos, ele atende a necessidade, então ele tem esse suporte. O ORM, um ORM também teria. Caching de resultados, ele não tem caching de resultados, então um ORM normal, tipo, a gente teria. Change tracking, que é o rastreio de mudanças das entidades, dos objetos em memória. Ele não tem suporte, porém tem algumas coisas que dá para fazer com pacotes adicionais, né? Então, de extensões, né? O RM já tem nativo isso aqui, por exemplo, a gente também tem isso aí, né? O Change Track nativo. Geração de SQL, de código SQL. Ele tem aqui, é, peraí, foi mal. Ele tem através de um pacote aqui também do Dapper Plus aqui, ele tem essa geração nativa, peraí. Então, através do pacote aqui, ele possui essa implementação de geração de SQL, né? O RM ali, o Entity, por exemplo, ele já faz a conversão daquela sintaxe, né? Tanto as duas sintaxes dele para SQL, SQL autogerado, então, né? O Identity Management, que é o gerar, gerar IDs, né? Manter gerar o ID em memória, por exemplo. Ele não dá suporte. O Entity, por exemplo, já dá. Associação, né? Então, ou seja, de mudanças, né? Então, mudanças não, de associação de entidades. Então, ele não dá suporte nativo. Você mapeia os relacionamentos um a um, né? Então, o Entity já faz sozinho. O lazy load, que é o carregamento tardio, né? Então, ele não dá suporte, né? O Unity of Work, né? Que é o suporte lá, transacional, que eu falei. O RM, tipo, o RM já tem, né? Ele é transacional. O Dapper não é, mas a gente vai conseguir trabalhar com ele lá. A gente vai implementar esse padrão em Unity of Work, apesar dele não ter suporte, né? É uma ideia de implementação. Migrations, né? Que é a atualização de base via comandos, né? Então, ele não tem suporte. O RM tem. E por causa dessas diferenças, né? Dessas quantidade de recursos que ele não tem, né? E a simplicidade dele, né? Então, ele é caracterizado como um micro RM, não é um RM. Então, a gente viu o porquê, né? Dessa estrutura dele ser um micro RM e não um RM, porque o RM é mais completo. Isso aqui são algumas funcionalidades, né? Os URMs têm muito mais funcionalidades também, que talvez não estejam descritas aqui, né? Então, por exemplo, é, cache de consultas, né? Então, cache de compilação de queries, por exemplo. Um RM dá suporte, Dapper também não dá suporte. Então, e tem muito mais recursos também, né? Como eu falei. Então, esse é um exemplo do porquê ele é um micro-RM. Ele é mantido é, nesse repositório aqui, né? Por exemplo, ele é pelo time do Stack Overflow. Então, ele é mantido pelo Stack Overflow. Tem um repositório dele aqui, né? GitHub Dapper lib./Dapper, que é o projeto central dele. E tem a documentação dele aqui, né? Uma básica aqui, pacotes adicionais que você pode utilizar, né? Então ele tem que conversam com o Dapper, né? São extensões do Dapper, como esse aqui, extensão de trabalhar com Entity, essas aqui. E aqui tem uma porrada de usos aqui, né? Um RM, Dapper, que ele faz, né? Recursos de memória, etc. Uso de memória, uso de é, tempo de resposta. Então, vários testes que foram feitos, né?
E aqui pode estar desatualizada essa informação, né? Não sei quando foi atualizado, mas e aqui tem vários exemplos de uso aqui, né? Então, não tem todos aqui, mas um básico tá aqui na documentação do README deles aqui, né? Ah, e, basicamente, o que a gente vai ver, o Dapper, outro ponto é que ele é basicamente ó, ele estende, basicamente, ele atua assim, em métodos de extensão do ó, Dapper Workers on the Net DB Connection Object. Então, ou seja, que ele é basicamente um método de extensão que trabalha em cima de conexão de banco. Então, ou seja, desse DB Connection aqui, né? Da interface DB Connection aqui. Então, quer dizer, a instalação do pacote é basicamente, todos os métodos são métodos de extensão sobre uma conexão, a IDB Connection aqui, que é uma conexão de banco, né? Então, basicamente isso. Então, é, então talvez o DAP, então, talvez veio da necessidade de ser mais leve e mais rápido, né? Então, aí você poder manipular você mesmo suas queries, né? Então, criar as suas queries, executar. Um ponto aqui, né, que é importante também, o Dapper, por ter essa ideia de você mesmo montar as suas queries, então, você tem que ter um conhecimento prévio de SQL, né? Então, é, tem que ter um conhecimento prévio de SQL para montar suas consultas performáticas e já com um RM, por exemplo, o Entity, já você não precisa ter o conhecimento de muito a fundo de SQL, né, para boas práticas, etc, né? Então é isso, falado isso, ah, a gente vai começar um projetinho aqui, né, que vai ser eu vou abrir meu Visual Studio e a gente vai começar a seguir aquele roadmap que eu criei ali de Dapper. Vamos criar um novo projeto, vai ser uma API, a gente vai melhorar ela no decorrer do curso, né? Então, no finalmente a gente vai ter ele 100%, então a gente vai aqui, vou copiar aqui o curso Dapper ponto API, vai ser curso Dapper, curso.dapper API, vai ser, que eu vou usar aqui, beleza? Vai ser .NET 7, HTTPS para deixar, OpenAI, criar. Beleza, tá criando o projeto aqui. Então, tá carregando as dependências, isso aqui eu não preciso. Ó, o projeto vai ser uma API por causa das boas práticas de API, né? E até dá para usar também em projetos MVC, essas boas práticas nos finalmente do curso, né? Mas que poderia ser um projeto console, poderia ser também um projeto console, um worker, qualquer tipo de projeto aqui. A ideia é mais a questão da didática para trabalhar com o Dapper, né? Então, implementar usar os recursos, ver e utilizar os recursos do Dapper ali, né? Então, criou aqui, beleza? Essa classe aqui, eu já vou matar ela, vou começar a excluir esse cara, vou criar uma classe aqui, uma pastinha chamada entidades aqui, a gente trabalhar com as entidades, ok? Vou criar uma entidade, a gente vai trabalhar com qual vai ser o tema, né? Então a gente o tema pode ser qualquer um, né? Então, mas a ideia é, eu acho que vai ser legal, talvez a questão talvez de aluno, cursos, turmas, então a gente tem um cenário talvez muito mais rico, né, disso aí, né? Então, ou seja, talvez aluno, curso, turma, nota, seja um assunto bom, porque a gente precisa, por exemplo, na parte de select com relacionamentos, a gente precisa de entidades relacionadas, né? Então eu posso ir na parte de multi-select, eu posso trazer
posso fazer consultas separadas, nada a ver, entendeu? Então, aí fica mais aberto, né? Então, vamos pensar aqui que eu vou ter. Então, inicialmente, eu vou trabalhar só com uma entidade, que vai ser o aluno. Depois a gente vai estendendo os relacionamentos desse cara. A ideia hoje é o CRUD, né? Então, aluno, vamos trabalhar com um padrãozinho aqui. Então, vai ser basicamente isso. Vai ter um aluno ID, não. Vai ter não public string, é, data de nascimento. Não sei se faz relevante, mas pode ser. Ativo, se ele está ativo. Data de criação pode ser. Data de alteração, não sei se faz sentido. Eu acho que é isso. Tá. Deixa eu ver se tem alguma propriedade mais que eu não coloquei aqui. Tá. E inicialmente a gente vai ter algumas propriedades que vão virar relacionamentos futuramente, né? Então, eu vou ter um public string é, é, curso. Vai ter a turma aqui, né? Então, public string turma, pode ser. E eu vou ter o turno, né? Public string turno, que vai ser isso aqui, vai ser convertido para um enum futuramente, né? Então é isso. Então a gente tem três características aqui duas que vão virar é, relacionamentos futuramente. E depois a gente vai ter também a questão das notas, talvez ali, né? Talvez professor, etc, para entender, para ver aonde a gente consegue chegar na ideia dos relacionamentos ali. Então é isso, esse é o nosso dado de aluno. E agora eu preciso criar um banco, né? Então eu vou criar aqui no App Settings, eu vou colocar minha connection string aqui, né? Pode ser isso. Só que eu vou trocar esse nome aqui por esse hash que ele gerou aqui, esse guide que ele gerou aqui, eu vou trocar por curso, curso Dapper DB, beleza? E aí a gente vai logar nesse banco. Como é que a gente vai logar nele aqui, né? Então ele gerou uma conexão aqui, né? Então server, localDB e MySQL. LocalDB, que é o banco local de MySQL, né? Do SQL Server que vem quando você instala localmente. Database, Trusted Connection, que é para usar a autenticação do Windows. E é isso. Tá. Aí, como é que a gente vai logar? Baixei você tem que ter o SQL Management Studio ou qualquer outro que leia multi-instância, então pode ser também um dbeaver, um datagrip, etc. Mas aqui eu vou usar esse cara. Então, basicamente aqui, ó, vou desconectar, vou conectar novamente, né? Então, na conexão, você vai colocar a primeira partezinha aqui, né? Ó, que fica sendo barra barra, né? Então, eu coloquei só uma barra, a diferença é isso. E aí você vai colocar a autenticação do Windows e vai conectar. Já era, conectou. Então, já estou conectado na minha base. Aí eu vou ter que criar um banco, né? Então, ele não tem nenhum banco criado. Vou colocar aqui, novo banco. E eu vou dar, como não vai ter migration, né? A gente vai ter que criar manualmente. Então, a gente vai aqui, ó. O nome do banco que eu criei foi esse cara aqui, ó. O nome do banco vai ser esse. Criei o banco lá. Então, ele criou o banco concurso da PBB. Nova consulta. A gente vai ter a criação de tabela, né? Então, a gente tem a criação de tabela. Script como create para nova janela. Ou a gente pode usar também o nova tabela, né? Tabela, etc. Vamos criar um script de create para nova janela. Não, mas ele deu um create database, né? Não é. É um create table, né? Tabelas, novo, tabela. A gente pode usar normal, né? Ou a gente pode dizer criar nossa tabela manualmente, né? Então, eu vou preferir criar uma consulta aqui. Então, uma nova consulta. Vou dar um create table.
abrir o meu VS Code que me ajuda nessa parada aí de criar tabela. Live Preview, não é isso. Eu quero Ctrl Shift N, não. File, New File, pode ser um New Test File, aí eu posso usar Select, não, vai ser um Create, Create Table, Create Table alunos, aí vai ser, aí tem que ter nossas propriedades agora, né? Então ele vai ter é, ID, é mais ou menos isso, mas não é auto-increment, né? Ele é um integer, primary key, identity, né? Identity, aí ele vai ter nome, pode ser, nome, e-mail, pode ser, senha não vai ter data de nascimento, date not null, aí eu vou ter aqui ativo, date not null, data criação, um date time, aqui pode ser um date time, pode ser um date time também aqui. Aqui, data criação, data alteração eu não vou deixar, não preciso. Aí eu vou ter o curso, vamos baixar de 50, você, a turma, baixar de 50, not null, e o turno. Tá, só vou tirar esses caras aqui de not null, eu vou deixar de ser nulo, esses últimos aqui, ó. O turno. Quando eu não coloco not null, ele permite nulo, né? Então, vai ser basicamente isso aqui. Então, vamos criar aqui. Aí teria um create index. Não vou fazer index nada, porque a ideia é de dar, é só usar o Dapper, mas teoricamente ele teria que criar um índice em cima do ID, né? Para melhorar as consultas nessa tabela aqui, né? Então, basicamente isso. Ela não tem nenhum relacionamento de chave estrangeira, então não teria outro índice aqui, a não ser que fosse também um índice sobre e-mail, etc. Mas aí já é mais parte de banco, né? Modelagem de banco de dados. Ok, o Dapper, a gente vai trabalhar no Dapper. Esse aqui é o suficiente para a gente ter nossa tabela criada. Então, vamos lá. Criar aqui, em cima da nosso Dapper, né? Então, executando. Data de criação. Tá faltando uma vírgula aqui, ó. Esqueci de colocar as vírgulas. Show. Vou colocar esse script na solução, para a gente ter, né? Esse banco vai evoluir. Então, eu vou colocar aqui uma pastinha chamada scripts. Ok. E vou salvar esse script lá. Esse não. Esse aqui, ó. Eu vou colocar em usuários. Aqui. Source code. Repos. Dapper. Curso Dapper. Scripts. Eu vou colocar create.
table, alunos. Boa. Salvei. E a gente vai usar esse script. Eu vou até modificar ele, pois o nome dele, colocar ele mais genérico para ele ser o nosso script geral do curso, né? Então, esse cara aqui eu não vou salvar, porque eu já criei ele lá. Vou só executar aqui. Criou nossa tabela. Então, criou a DBO alunos aqui, né? Então, com todos os nossos campos. ID, nome, e-mail, data de nascimento, ativo, data de criação, data, curso, turma. Beleza.